Maitê Pimentel, você sabia que a sua alimentação pode interferir no desempenho da medicação? Eu não sabia, mas tá linda. Tudo bom, meu amor? Saudades. Saudades também, tudo ótimo. O que o remédio tem a ver com a medicação, doutora Maitê? Às vezes a gente tem dificuldade de comprar o remédio, de começar um tratamento e às vezes como tomar, se é em jejum junto com o remédio à noite, interfere na absorção dessa medicação. Então, às vezes você está tomando remédio, só 30% dele está sendo absorvido. Então, atrapalha o tratamento e você gasta dinheiro. Exatamente, e não tem o resultado. Bom, antes, tem algumas palavras que às vezes, muitas vezes, a gente lê e não entende. E a doutora vai explicar pra gente. Então, todo remédio, ele vai ter uma bula. Isso. Né? E às vezes você fica, quanto tempo esse remédio dura, como é que ele age? São palavras bem importantes. Aqui, absorção. É toda vez que o remédio você passa ou na pele, ou põe embaixo da língua, ou engole supositório, ele vai ter que chegar na corrente sanguínea. Então, isso é a absorção, da onde ele vai, porque ele sempre vai ter que chegar no sangue para fazer o efeito. Tá. Por isso que, por exemplo, um remédio que a gente vai no pronto-socorro, tô com uma dor de cabeça, eu tomo o remédio na veia, que vai direto no sangue, ele faz efeito na hora. Se a gente toma pela boca, depende da absorção, se o estômago está cheio, se tem algum problema de alteração que você não consegue absorver. Essa palavra é importante. Aqui, biodisponibilidade é o quanto, a velocidade que esse remédio entra na corrente sanguínea, tá? E aí é padrão para todas as pessoas? Sim, e para todos os remédios a gente tem a biodisponibilidade da molécula. A gente tem, por exemplo, o tempo de meia-vida. Quanto que metade da dose vai estar no teu corpo, em quanto tempo? Que interessante, doutora Maitê. Porque, por exemplo, da intoxicação, se o remédio dura 8 horas e você toma, tem que tomar de 8 em 8 horas. Se a meia-vida do remédio é de 12 horas e você toma 6 comprimidos, você vai passar da dose limite. Que aí entra numa fase que é muito importante, dose máxima. Então, tem gente, esse remédio tem 10 miligramas, esse tem 1 miligrama, de 10 miligramas é mais potente. Não, cada molécula tem uma dosagem. E aí foi estudado qual é a dose mínima e a dose máxima que ele faz o efeito. Se você passar disso, muitas vezes dá o efeito colateral e até uma intoxicação, dose letal. Existem doses que fazem o quê? Morrer. Que coisa. Então tem doses tóxicas que o fígado não aguenta. É sério. Pode então, sair tomando o remédio. Não, e tipo, o remédio para emagrecer, 10 miligramas, eu quero emagrecer rápido, vou tomar 5 logo de uma vez. Olha o perigo. Não, pode dar um ataque à arritmia, uma intoxicação, né? Tá. Tempo de ação a gente já falou dose letal que existe. Então sempre na bula do remédio tem a dose mínima, a dose máxima, o tempo de ação dele e quanto tempo ele sai do organismo. Isso é importante a gente saber. Tá. E a apresentação é como o medicamento chega na minha mão. Se ele é em draja, Cápsulas. em cápsula, em gel, todas Perfeito. essas apresentações. Bom, dito isto, vamos para os mitos e verdades sobre esse assunto. Doutora Maitê Pimentel, é mito ou verdade que há alimentos que cortam os efeitos de remédios? Isso é muito interessante e é verdade, tá? Existem muitos alimentos e muitos remédios, por isso que sempre perguntar ao seu médico ou ler a bula. Por exemplo, eu vou falar de uns mais comuns. Por favor. Vitamina de ferro. Quase todo mundo já tomou uma vez, está com anemia, ou para o cabelo. O ferro, se você pode ver, tem que tomar longe da refeição, geralmente com suco de laranja. Por quê? Com o pH ácido, você absorve mais o ferro, tá? Então, se a gente comer, por exemplo, tomar o comprimido de ferro junto com um café com leite, não absorve direito. Que coisa! Aí você tá inocente jogando... café com leite. Exatamente. Outro remédio anticoncepcional. Todo mundo tem medo do anticoncepcional não fazer efeito. Existe uma erva de São João que é um antidepressivo natural. Ele faz cortar o efeito de 60% da pílula. Doutora, isso tem na bula? Isso tem, quando na erva, mas é que é uma erva, Não, né? então, do anticoncepcional não tem. Nem de tudo Do tem. ferro não tem. Como é que eu vou buscar informação, além de prestar atenção na doutora Maitê? Se vocês escreverem, por exemplo, na internet, biodisponibilidade do ferro e absorção, a gente consegue essas informações. Perfeito. Tá? Outra coisa, por exemplo, antialérgico, né? Muito antialérgico, se tomar junto com suco de laranja e toranja, você perde o efeito do antialérgico. Paracetamol, para remédio de dor de cabeça, dor da coluna, se você tomar com álcool, você também dá até intoxicação hepática e
corta o efeito do paracetamol. E álcool corta o efeito do antibiótico? Também. Corta. Alguns ele corta o efeito e outros ele potencializa o efeito colateral. Então, cada antibiótico tem que saber. Por exemplo, para você ter segurança, toma sempre 6 horas depois que você bebeu um copo tomou um drink. Aí você já teve absorção do álcool, não vai interferir na medicação. Perfeito. Nossa, vamos continuar. É mito ou verdade que é possível ter intoxicação da medicação devido à ingestão de certas comidas? Também é verdade. Então a gente viu que as comidas podem perder o efeito do remédio ou podem fazer o remédio fazer tanto efeito que vai dar o efeito colateral. Um bem comum, sabe remédio de asma que aspira, põe lá para nebulizar? Se você tomar xantina, que é café, chá, chocolate, aumenta a taquicardia desses remédios. Olha que interessante. Remédio antitussígeno, xarope que a gente toma para cortar a tosse. Se você toma com vitamina C, você bloqueia a molécula de C absorvida e você pode ter náusea, dor de cabeça e vômito. E aí você acha que é o xarope que está te dando isso. Só que não, é a vitamina C junto com o xarope. Exatamente. É mito ou verdade que feijão não atrapalha a absorção dos medicamentos? Mito. Jura? A gente sempre acha arroz e feijão não vai atrapalhar, né? Então, assim, principalmente tem uma medicação chamada digoxina, que ela é para bombear o coração para pacientes com insuficiência cardíaca. Sério? Esse remédio, se a pessoa não tomar, pode dar uma arritmia cardíaca. O feijão atrapalha. Então, não pode tomar quem toma digoxina com feijão. Tem que dar um intervalo de 4 horas da ingestão. Tá. É mito ou verdade que maçã interfere na ação dos analgésicos? Parece que não, né? Isso é verdade. Maçã? Maçã, mexerica. Paracetamol? Exatamente. Então, paracetamol e maçã e mexerica não pode? Não pode. Então, assim, tô morrendo de dor e comer uma maçã não vai fazer efeito, retarda a absorção da medicação. Porque ele tem pectina, a maçã é uma fibra. André Rezende sempre fala. Né? Que essa pectina, ela não deixa o remédio ser absorvido na hora. Então, tem que dar o intervalo de 4 a 6 horas também. Que coisa. Continuando. Incrível, né? Incrível. É mito ou verdade que alguns remédios só podem ser ingeridos em jejum? Verdade, senão o remédio não vai fazer efeito. Um que é bem comum é remédio de dor de estômago, né? Então, os inibidores de bomba, omeprazol, pantoprazol, muita gente conhece esses remédios. Se você não toma em jejum, ele não vai ser absorvido e não vai proteger o estômago. Outro remédio que é muito comum é de tireoide. Quem toma remédio para hipotiroidismo, levotiroxina sódica, se não for em jejum, também atrapalha a absorção. Aí tem uma dúvida bem recorrente dos pacientes. Eu tenho gastrite e tenho hipotiroidismo. E aí, eu tomo os dois juntos em jejum? Não, quando é em jejum tem que ser separado de outro remédio. Só aquela medicação. Então tem que tomar um, espera meia hora, toma outro. Ou uma dica legal. O jejum é pelo menos 4 horas sem ter comido. 4 horas. Então, por exemplo, você que vai ao banheiro à noite, de madrugada, várias vezes, e toma um remédio de tireoide, acordou 3, 4 horas da manhã, já pode tomar, para quando acordar já toma um cafezinho, não precisa esperar os 30 minutos já de deixa jejum. até no banheiro a medicação e o copinho de água. Isso. Boa, nada como quem entende, né? Perguntas do pessoal de casa, vamos começar a responder? Vamos. Começando pela Sabrina. Uso anticoncepcional há um bom tempo, mas agora eu fiquei preocupada. Algum alimento tem o poder de cortar o efeito da pílula? Excelente pergunta. Anticoncepcional é uma grande dúvida das meninas e isso realmente pode interferir. Como a gente já falou, aquela erva de São João corta 60%, não é para usar isso. Um remédio que é o antibiótico chamado rifampicina, ele corta o efeito de anticoncepcional. E os remédios que mais cortam o efeito são os anticonvulsivantes. Então, idantal, fenitoína, carbamazepina. E tem um que é o topinamato, que é usado inclusive para enxaqueca e usado na obesidade, que a gente usa para compulsões alimentares, que pode, numa dose alta, inibir o efeito da pílula. Tá. Próxima pergunta. Bianca, não consigo tomar o meu remédio de tireoide em jejum, porque eu acordo sempre atrasada. O que eu posso fazer? Então, Bianca, isso acontece muito, inclusive comigo, eu também tomo remédio de tireoide. Pode acordar no meio da madrugada e já tomar o remedinho, e aí pode tomar o café quando acorda, mas, por exemplo, tomei o café, esqueci e não tomei na madrugada. Sim. Espera 4 horas depois que tomou esse café da manhã
toma o remédio da tireoide, espera de novo 30 minutos e aí pode comer. Ah, tá. Então, 4 horas da última refeição. Isso. E depois mais 30 minutos. Isso. Aí pode almoçar. Também pode. Pode tomar no meio da tarde. Ah, perfeito. Então não é o ideal, mas aconteceu, Pronto. não deixe de tomar o remédio por isso. É uma boa alternativa. Uma boa alternativa. Próxima pergunta, Daisy. Estou tomando uma fórmula que ajuda a emagrecer e que contém vitaminas. Mas como são muitas cápsulas, posso dividir em 2 doses? É que sempre fico com enjoo e dor no estômago. Então, você sabe que quando a gente usa esses remédios de acelerar o metabolismo, de queimar gordura, como são remedinhos naturais, fitoterápicos, eles são muitos pozinhos. E às vezes uma cápsula muito grande o paciente não engole, então a gente divide em 3, 4 menores. Mas essa é uma queixa muito recorrente. Ah, são muitas cápsulas e dá enjoo e passo mal. Mas é por caso. Então, uma dica, sempre tomar um protetor gástrico, que já dá uma ajudada. Dependendo do remédio, dá para dividir sim as cápsulas. Quem faz essas terapias ortomoleculares tomam mais de 36 cápsulas, 40 por dia, e tem a divisão, tá, correta, mas sempre pergunte ao médico, porque tem uns que tem que ser com alimentação, outros sem. E outra pergunta que ela falou das vitaminas. Ah, isso daqui é legal a gente falar. Eu posso fazer uma pergunta antes? Pode. Pode abrir a cápsula, misturar uma coisa e tomar? Depende da substância. Tem umas que são agressivas para o estômago. Não podem. Tá. Mas tem outras que podem. Então, na verdade, você tem que saber qual é o componente que está dentro dessa cápsula. Tá. Vamos falar das vitaminas. Vitaminas. Isso é importante que muitas pessoas tomam vitaminas. Vamos ver. Vitamina D. Vitamina do sol. Qual é o horário melhor para tomar? De manhã. Não é de manhã. Olha. Quase todo mundo toma de manhã. Quase todo mundo toma de manhã. Por quê? Porque, vou tomar já de manhã, eu me livro das vitaminas. Parece que tem na cabeça a vitamina de manhã. A vitamina A, D, E e K, elas são lipossolúveis, elas são oleosas. Então, se você tomar ela, ingerir depois de uma alimentação com mais gordura, ela é absorvida melhor. Então, por exemplo, depois do almoço ou depois da janta. Vitamina C. Ótimo. Para resfriado. Qual que é o melhor horário? Eu vou falar sempre de manhã. De manhã, eu acho. Acertou! Ufa! A vitamina C tem que ser tomada de manhã por causa da absorção e também existem alguns relatos que ela dá um pouquinho de insônia se tomar à noite. Então, vitamina C quando acorda de manhã. Depois do almoço ou do jantar é A, D, E K. e K. Perfeito. Cálcio também. Muitas pessoas tomam cálcio para osteoporose, né? Depois da refeição. Depois da refeição ou à noite, porque o cálcio... À noite ele dá um pouquinho de sono, ele tem um efeito. Então, cálcio depois da refeição. Tá vendo? Você sabe, Rê. Perfeito. Não, eu vou chutando. Continuando. Celso, há 2 semanas comecei a tomar um antidepressivo e o médico me orientou a evitar comidas fermentadas para não ter a pressão alta. Qual a relação desse tipo de comida com o remédio? Nossa, isso acontece muito e muitas pessoas não percebem. O que é esse antidepressivo? Não são todos, são os inibidores de mal. Eu vou dar aqui uns exemplos, porque quem está em casa deve escutar isso. Fluoxetina, sertralina, citalopram, escitalopram. Esses remédios são muito comuns. E se a gente usar com coisa fermentada, vinho, queijos embutidos, então você está tomando antidepressivo. Eu vou jantar, vou tomar uma taça de vinho. Esse tipo de antidepressivo pode dar pico hipertensivo com alimentos fermentados. Que é muito perigoso. Por causa de uma substância chamada tiramina. Então, tô com dor de cabeça, esse vinho me fez mal. Não, foi a associação do antidepressivo com o fermentado, com a tiramina e deu o pico hipertensivo. Que coisa. Então, tomar cuidado. A gente sempre sabe, uso de antidepressivos com álcool não combina. O uso de remédios para dormir com álcool também não combina. Aqueles remédios, tipo de diazepam, que são para dormir, se associado com álcool, pode dar até parada respiratória. É sério? Então, bebeu na noite, eu sempre tomo, eu tomo remédio para dormir. Tô falando a pessoa. Eu vou tomar meu remedinho. Não, nesse dia que você bebeu, não toma o remédio. O remédio de dormir. Tá. Mais uma pergunta. Andréia, quais alimentos podem interferir na ação de remédios anticoagulantes? Excelente também. Remédio anticoagulante é quem teve já uma trombose, um AVC hemorrágico, tem problema de válvula cardíaca, que é para afinar o sangue, tá? Então, tem algum alimento que corta o efeito? Sim, vitamina K,
que são as verduras escuras. Brócolis, escarola, rúcula, agrião, espinafre. Então, essas pessoas, elas têm que tomar o remédio longe, a gente pede às 16 horas, e evitar esse tipo de alimento, tá? Da mesma forma, isso é super importante, tem alguns alimentos que eles aumentam a permeabilidade. Então, aumenta o sangramento se você usar junto com anticoagulante, né? Quais são? Alho afina o sangue. Arnica. É verdade, isso não é mito. Alho afina o sangue. Vida inteira eu ouvi isso. Boldo. Arnica, boldo. Castanha da Índia, que usam para emagrecer, né? Diurético. Que mais? Gimena. Ginkgo biloba, que é bem usado. Sim. E guaraná também, um pouquinho, guaraná em pó também. Então, tomar cuidado quem usa anticoagulante. Na dúvida, doutora Maitê, eu tomo meus medicamentos, agora eu ouvi a doutora Maitê, estou em dúvida. Na dúvida, fala com o médico. Por favor, tá? Então, às vezes na bula não tem tudo, geralmente tem a maioria, mas o seu médico tem que saber a interação medicamentosa com alimentos, com os outros remédios e o horário que você pode tomar. Por que eu estou perguntando? Porque às vezes dá vergonha de incomodar o médico, mas essa é uma questão importante. Sim. Vale perguntar. E muitas vezes o médico já põe na prescrição, tomar uma cápsula via oral no café. Ah, mas no café eu tomo na janta. Então, pode respeitar o que está escrito na prescrição. Doutora Maitê Pimentel é médica endocrinologista, site da doutora Maitê, endoc.com.br, endoc.com.br, Instagram da doutora Maitê é @maitê_endócrino. Maitê, M-A-I-T-H-E. M-A-I-T-H-E, _ endócrino. E estuda, hein, moça? E viaja e estuda. Está linda. Muito obrigada, viu? Obrigada por tudo. Imagina, obrigada você. Até a próxima. Obrigada. Pode ficar, não, né? Para a segunda culinária hoje. O consultório tá lotado. Cheio de pacientes. Então vá que eles precisam de você. Até a próxima.